Atenção, notícia urgente sobre a crise política na Venezuela. Se o ditador continuar praticando essa ditadura sem deixar que o povo escolha o seu próprio presidente, os venezuelanos vão abandonar o país e Nicolás Maduro vai ficar abandonado. Olha o relato dessas pessoas na matéria que eu vou apresentar aqui para vocês da CNN. Só depois que Maduro está no poder, 7 milhões de venezuelanos já deixaram o país. E após o que aconteceu agora em 28 de agosto, 28 de julho, na eleição de 2024, muitos venezuelanos já confirmaram que se Maduro continuar no poder, vão deixar a Venezuela. Olha só o que diz aqui na matéria. Comandos da Venezuela que enfrentaram Maduro agora lideram uma nova onda de imigração. Principalmente aqueles grupos de pessoas que estavam recolhendo atas eleitorais para provar que Edmundo González, juntamente com Maria Corina Machado, ganhou as eleições na Venezuela. Então, essas pessoas estão escondidas, estão fugindo, das forças policiais comandadas por Maduro. Inclusive, até Maria Corina Machado, Edmundo González não tem aparecido ultimamente. Inclusive, Edmundo González foi intimado já pela terceira vez, uma segunda vez para depor, e o procurador-geral da Venezuela já afirmou que se intimar mais uma vez, ele vai pedir um pedido de prisão para Edmundo González. Então, olha só a ditadura que está sendo pregado na Venezuela. Olha o relato de algumas pessoas aqui que teve que deixar a Venezuela. É impressionante, pessoal, o relato dessas pessoas. A CNN entrevistou cerca de meia dúzia de pessoas que pediram para não se identificar, com medo de ser punidos, não por eles que estão fugindo da Venezuela, mas por seus entes queridos que ficaram, e que as forças que apoiam Maduro podem ir atrás e punir esses entes queridos que ficou na Venezuela. Olha só o relato dessa pessoa que deixou a sua mãe com 84 anos na Venezuela. Olha o que ela diz. Deixei minha mãe, ela tem 84 anos. Meu marido fez o mesmo. Minha mãe disse, seja forte, meu amor, tudo ficará bem. A alegria voltará à Venezuela. Estarei aqui esperando por você. Se quando você voltar eu não estiver mais aqui, pelo menos saberei que você é uma pessoa livre, é uma mulher livre. Olha só o relato aqui dessa pessoa que deixou a Venezuela, deixando para trás sua mãe com 84 anos e o marido dela que o acompanhou também deixou a mãe dele, deixou a família na Venezuela. E como eu falei, essas pessoas que já estão fugindo da Venezuela têm medo de se identificar, pediu para não ser divulgada o nome dessas pessoas que deu essa entrevista à CNN para não ter o risco da força policial, das forças armadas ir atrás dos parentes dessas pessoas que ficaram na Venezuela. Olha só, a sua transgressão na Venezuela ajuda a reunir mais de 1.200 atas, A transgressão dessas pessoas que estão fugindo, que participaram dessas atas, que capturaram, tiveram acesso a cerca de 1.200 atas. Então, todas essas pessoas que ajudaram Maria Corina Machado, Edmundo González, com essa ata que Edmundo González teve acesso, cerca de 80%, estão agora fugindo do país. Olha só o que diz aqui. A sua transgressão na Venezuela ajuda a reunir mais de 1.200 atas, Os recibos impressos das máquinas de votação que se tornaram essenciais para o caso da oposição de que a eleição foi roubada por Maduro. O líder forte que governa o país com o punho de ferro desde a morte de Hugo Chávez em 2013, antes da votação de 28 de julho, uma pesquisa independente previu que até um terço da população da Venezuela consideraria deixar o país. Olha só, uma pesquisa feita um pouco antes do dia 28, uma pesquisa independente previu que até um terço da população da Venezuela consideraria deixar o país se Maduro
fosse reeleito, pessoal. Então, olha só, como eu falei para vocês, desde que Maduro está no poder, desde depois da morte de Hugo Chávez, que Maduro entrou no poder, 7 milhões de venezuelanos é muita gente, já deixaram o país. Então, Nicolás Maduro, ele vai governar para quem? Porque ele quer ser um ditador, ele não quer sair da presidência. Eu já falei para vocês o motivo pelo qual ele não quer sair da presidência venezuelana. Não é por dinheiro, porque dinheiro ele já tem demais nas contas bancárias milionárias na Venezuela e em paraísos fiscais ao redor do mundo. Então, a questão não é dinheiro, o motivo que Nicolás Maduro quer ficar no poder. Ele quer ficar no poder de qualquer jeito, né? Como agora, nesse caso da eleição de 28 de julho, ele não provou com as atas que foi reeleito, mas quer se manter no poder. Por quê? É porque ele ama o povo venezuelano? Não. É porque ele quer fazer pelo país? Nada disso. Ele quer se manter no poder porque ele sabe, a partir do momento que ele sair da presidência, sair do poder venezuelano, ele será preso, porque a primeira coisa que o novo governo vai fazer é investigar todos os crimes que Nicolás Maduro já cometeu na Venezuela, né? E que vem cometendo, está cometendo um crime com o seu próprio povo, segundo a ONU se pronunciou, a Organização das Nações Unidas, e deixou bem claro que não reconhece também essa vitória de Maduro e que ele está cometendo um crime de direitos humanos com o seu próprio povo, a partir do momento que ele não deixa a democracia entrar em ação, que ele não deixa o seu povo escolher o seu próprio presidente. Então, pessoal, olha só, é muito sério isso aqui. Olha o que diz aqui nessa matéria da CNN. Antes da votação de 28 de julho, uma pesquisa independente previu que até um terço da população venezuelana consideraria deixar o país se Maduro fosse reeleito, né? Isso mesmo que Maduro fosse reeleito e provasse. Olha só, isso, o que diz aqui na matéria é que um terço da população venezuelana pretende deixar a Venezuela essa pesquisa que foi feita antes do dia 28 da eleição, né? Diz que pretendia deixar a Venezuela se Maduro fosse reeleito. E isso de forma democrática. Imagina do jeito que ele está no poder, que não provou essas atas, está com punho de ferro, não abandona de maneira alguma a presidência, de forma alguma ele prova para o mundo que ganhou as eleições, né? Então, pessoal, realmente eu quero ver para quem que Nicolás Maduro vai governar, porque a maioria dos venezuelanos vão deixar o país porque não aguenta mais, né, essa ditadura que está sendo pregada na Venezuela. Olha só, falando a CNN, apenas algumas semanas depois da Colômbia, Equador, Chile e Estados Unidos, esses dissidentes políticos agora podem representar uma nova onda de imigração, já que os venezuelanos fogem da repressão renovada em casa. Olha só como é sério isso aqui. Os venezuelanos estão pretendendo deixar o país caso Maduro se mantenha no poder. Viviana Savy, uma organizadora da oposição do estado andino de Trujillo, diz que a repressão começou para ela bem antes da eleição, né? Falando à CNN de um local não revelado fora da Venezuela, ou seja, Viviana Savy, ela deu essa entrevista à CNN já fora da Venezuela, em um local não revelado, né? Fora da Venezuela. Savy diz que estava se mudando de casa em casa desde 20 de julho por medo de ser presa pelas forças do governo Maduro. Olha só, porque como ela é um apoiador da oposição de Nicolás Maduro, já estava sendo procurado. Então as pessoas já estavam sendo punidas pela ditadura mesmo antes das eleições. Esses apoiadores da oposição de Maduro, como Viviana Savy, já estava se mudando de casa em casa, segundo o que ela diz aqui a CNN, desde o dia 20 de julho, por medo de ser presa pelas forças do governo, né? Savy estava ajudando a supervisionar milhares de equipes, né, de campanhas chamadas
comanditos, né, pequenos comandos, para incentivar eleitores que se oponham a continuar do governo de Maduro. Então, pessoal, realmente um terço da Venezuela já tinha declarado aqui em uma pesquisa independente que foi feita na Venezuela, dizendo o seguinte: se Maduro se mantesse no poder, se fosse reeleito, né, mesmo antes das eleições, nessa pesquisa já indica que um terço dos venezuelanos deixou bem claro que se Maduro fosse reeleito, eles pretendiam deixar o país, deixar a Venezuela. E muitas pessoas já estão deixando o país e, infelizmente, essas pessoas têm que deixar a sua terra natal, seu país de origem, para se aventurar em qualquer outro país do mundo, fugindo como criminosos, porque as forças armadas na Venezuela estão em todas as fronteiras, né, para evitar que essas pessoas saiam do país, principalmente esses que trabalharam nas divulgações das atas, que participou nessas atas que Edmundo Gonzalez teve acesso, né? Esse pessoal que apoia a oposição de Maduro, né, que está com Maria Corina Machado, com Edmundo Gonzalez, estão sendo fugitivos nesse momento do governo da Venezuela, porque com certeza vão ser presos, né, injustamente, apenas por fazer parte da oposição de Maduro. Então isso é muito sério, né? Nicolás Maduro coloca essa eleição no bolso sem provas, até agora não provou para a Organização dos Estados Americanos, que exigiu essa apresentação dessas atas, né? O Tribunal Penal Internacional também está na cola do governo Nicolás Maduro, exigindo essa apresentação dessas atas para ele mostrar para o mundo que ganhou as eleições de forma limpa, de uma forma clara, democrática. Caso contrário, Maduro ele vai ser preso, pessoal, não tenha dúvidas disso, porque ele, apesar dele ser muito forte dentro da Venezuela, as forças policiais, as forças armadas, o Conselho Nacional Eleitoral, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, todos estão com Maduro, são aliados do ditador. Mas a partir do momento que não tem jeito, como é esse caso, não tem jeito da oposição lutar contra todas essas forças na Venezuela, né? Porque quem está no poder sempre tem mais força, porque ele tem o apoio da justiça, tem o apoio de um monte de coisa, né? Ou seja, ele está no poder, já está falando tudo. Então a oposição fica muito frágil e é essa hora que o mundo, as forças internacionais, tem que entrar em ação para resolver essa crise política na Venezuela. O fato é que os venezuelanos, infelizmente, antes da eleição, já tinham declarado em uma pesquisa independente que se Maduro fosse reeleito, pelo menos um terço, né, dos venezuelanos confirmaram que iam deixar o país, iam embora da Venezuela. E 7 milhões de pessoas, 7 milhões de venezuelanos, desde que Maduro está no poder, já deixou o país, e esse número agora só vai aumentar se ele continuar praticando essa ditadura na Venezuela. Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu volto a qualquer momento com mais informações sobre essa crise na Venezuela. Se você não se inscreveu no canal ainda, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para não perder o próximo vídeo. O seu like é muito importante, ajuda a impulsionar os nossos vídeos para outras pessoas e o seu comentário é indispensável. Forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.